Agora, Jesus nunca foi... Não é porque andou com a prostituta que ele se prostituiu. Não é porque ele andou com os coletores de impostos que ele se corrompeu. Não é porque ele andou com ladrões que ele roubou. Então, eu não preciso fazer a mesma coisa que o outro faz para amá-lo. Não é verdade? O certo, então, por exemplo, amar a todo mundo, independente das escolhas. Você respeita a decisão que a pessoa toma, mas você não concorda com a decisão. Por exemplo, uma pessoa pergunta, pastor, e se um filho de um pai, um cristão, por exemplo, chegar para ele, papai, eu sou homossexual, por exemplo. Eu quero viver a minha vida desse jeito. Qual a postura do pai? O pai vai amar esse filho incondicionalmente. Claro. Mas não vai concordar com a decisão dele. Mas porque não muda muita coisa também, né? Muda no Talvez sentido... traga só sofrimento na família, né? Muda no sentido moral. Muda no sentido moral. Mas não colocar por ele exemplo, pra fora de casa. Não, de jeito nenhum. Amá-lo, cuidar dele, orar por ele. Deixa eu dizer para você o que aconteceu lá na igreja de Corinto. Olha que coisa interessante, Vilela. Você sabe que Paulo plantou a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade grega. Sim. Né? Acho que, não sei se você vai ter a oportunidade de ir lá. Já tive várias vezes. Né? Corinto, na Grécia. Não tive. Já tive várias vezes lá. Então, Corinto era uma cidade portuária, do mar Egeu, do mar Jônico, e onde havia o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. Então, era uma cidade fortemente marcada pela homoafetividade. Então, muitos crentes que entraram, se tornaram membros da igreja de Corinto, vieram dessas práticas. Então, deixa eu ler para você aqui, para não ser palavra minha. Ele diz assim, ou não sabeis, 1 Coríntios 6, versículo 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, está fazendo aqui um checklist, uma lista de pecados. E não é só o pecado sexual, não. Pecado do roubo, pecado da mentira, né? Pecado da impureza, né? Pecado do adultério. Então, uma série de pecados. Aí ele diz assim, tais fostes alguns de vós. Então, a ideia de que uma pessoa que hoje se diz homoafetivo, que nunca pode mudar, que sempre vai ser praticante disso, isso não é verdade. Eu conheço muitos amigos meus, missionários, pastores, cantores, cristãos, que foram dessa prática. Mudaram, inclusive, o corpo. Você acredita em ex-gay? Eu nunca vi, não. Eu já vi muitos. Muitos. A igreja de Corinto era formada deles, que se converteram a Cristo e Jesus mudou a vida deles, se casaram, tiveram filhos. Então, a gente fala de duas coisas. Primeiro, não pode ter o preconceito. Segundo, devemos amar todas as pessoas. Todas as pessoas. Agora, terceiro, na tua opinião, é isso que eu não entendo, é aceitar, porém... Porque não tem um efeito prático você falando que está errado, mas você tem que aceitar. Então, assim, você ama incondicionalmente. Exatamente. Então. Por exemplo, eu não amo meu filho, minha filha, porque ele só tem virtudes. É claro. Você ama incondicionalmente. Eu amo incondicionalmente. Exato. Se o meu filho errar, meu filho, eu discordo de você, mas eu te amo. E não é só nessa área sexual, em quaisquer outras áreas da vida. Nós amamos incondicionalmente. A igreja tem a porta aberta para todos. Eu não conheço um caso, pelo menos, de forma explícita, clara, que a igreja incita a violência. Nem pode. Não tem mesmo, e não pode. Nós temos que amar as pessoas, cuidar delas. Esse caso do André Valadão, é muito grave, né? Eu acho que eles distorceram as palavras dele. Se você pega o discurso todo dele... o trecho que pegaram dá a impressão que ele está incitando... Qualquer palavra nossa, filho, se recortar... Se você recortar... Tem outro significado. Tem outro significado. Então não recortem, que coloque inteiro o papo aqui, né? Então, o que é mais importante é assim, nós cremos que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós cremos que todo ser humano traz a imagem e semelhança de Deus. Nós cremos que todo ser humano é digno de ser amado, respeitado, honrado. Agora, nós estamos dizendo que nós não concordamos com todas as escolhas que o ser humano faz na vida.
E não só na área sexual, em quaisquer outras áreas. Nós somos contra que um político seja corrupto, nós somos contra que um empresário seja corrupto. O Paquito. O Paquito quer fumar aquele cigarrinho de artista dele lá. Nós somos contra que uma pessoa use drogas. Aí, Paquito. Somos contra. Nós somos contra que uma pessoa seja mentiroso. Nós somos contra que uma pessoa invada a propriedade alheia. Nós somos contra que uma pessoa cobice o que é do outro e violente o outro para tomar o que é do outro. Somos contra. Então, quando eu digo nós somos contra, filho, eu estou dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, se posiciona sobre isso. Não é uma opinião minha. A opinião minha teria muito pouco valor. Muito pouco valor. Mas quando eu estou estribado na palavra de Deus, não é autoridade minha, é autoridade de Deus.